Graus de Liberdade. Eu sou o Fábio Bessa e nesse vídeo eu vou responder duas perguntas. Primeiro, quem é esse cara que a gente colocou como foto do nosso perfil aqui na página do Facebook e no nosso canal no YouTube? E segundo, por que todo mundo que trabalha com movimento deveria conhecer quem é esse cara? Esse cara foi Nikolai Bernstein, um neurofisiologista soviético. Ele nasceu em 1886 e morreu em 1966 em Moscou. E ele foi um dos pioneiros no estudo do controle do movimento, do controle motor e da aprendizagem motora. Ele que cunhou o termo biomecânica. Então, se você conhece hoje a disciplina que estuda o movimento humano como biomecânica, foi porque há 100 anos atrás Nikolai Bernstein resolveu chamar o estudo do movimento humano de biomecânica. E o interessante é que no final do século XIX, no começo do século XX, quando Bernstein começou a fazer os primeiros estudos dele, a maioria dos cientistas na época achavam que o controle do movimento humano ele vinha principalmente da medula espinal. Isso porque vários estudos com animais descerebrados mostravam que, mesmo sem conexão cortical, eles mantinham determinados padrões de movimento, como o reflexo de retirada, como a marcha também em alguns animais descerebrados. E foi o Nikolai Bernstein, um dos primeiros cientistas na época, a levantar a hipótese que o controle do movimento voluntário ele deveria vir de níveis mais superiores, corticais mais superiores. Isso em função de toda a complexidade que o sistema nervoso ele tinha que lidar para controlar os graus de liberdade. O Bernstein ele realizou vários estudos com atletas da ginástica olímpica da União Soviética, onde o objetivo dele era avaliar o movimento durante a atividade esportiva. Isso foi um grande avanço na época, porque até então os técnicos eles só tinham um olho nu para poder avaliar a performance dos teus atletas. E com essa análise mais detalhada, você poderia dar um feedback para os técnicos e melhorar a performance esportiva. Mas o mais famoso dos seus trabalhos foi o primeiro trabalho, em 1922, onde ele foi convocado junto com mais alguns colegas para avaliar o movimento braçal de alguns trabalhadores de linhas de produção da União Soviética. E o ponto principal desse estudo era avaliar todos os trabalhadores que eram mais produtivos, né? Então aqueles que produziam mais e aqueles que trabalhavam 10, 12 horas fazendo o mesmo movimento repetitivo, tentar encontrar nesses trabalhadores mais produtivos se tinha algum padrão de movimento que eles preferiam utilizar. Depois de encontrar esse padrão de movimento, pegar os outros trabalhadores que são menos produtivos e ensinar a eles o mesmo padrão de movimento que os mais produtivos fazem. E assim aumentar a produtividade de tudo que depende de trabalho braçal. E para isso ele avaliou o trabalho de cortar metal com formão, né? E com outras ferramentas também. E para avaliar esses trabalhadores, ele colocou um marcador de movimento na articulação do ombro, um na articulação do cotovelo e um na articulação do punho, para detectar todas as acelerações durante o movimento. E colocou um marcador também de movimento na ferramenta, né? no martelo, no formão, e avaliou uma sequência de movimentos repetitivos da mesma ação. Então toda vez que o trabalhador ele acertava o martelo, o formão no metal, ele avaliava os movimentos que tinham acontecido nas articulações que ele estava avaliando. E nesse momento ele fez uma descoberta que fundamentou todas as outras pesquisas na área de controle do movimento. Ele descobriu que a trajetória do martelo, a trajetória do formão, né, a trajetória da ferramenta, ela tinha menos variabilidade de movimento do que das articulações propriamente ditas. Então ele percebeu que algumas vezes a ferramenta ela atingia o mesmo lugar no metal, mas a combinação dos graus da articulação do ombro, do cotovelo e do punho não necessariamente eram as mesmas. Isso tanto entre os indivíduos como dentro das tentativas do mesmo indivíduo. Então nessa época o Bernstein ele já levantou a hipótese que talvez o sistema nervoso ele estaria mais preocupado em cumprir a tarefa, né? Então a tarefa no caso era bater o martelo naquele ponto e que ele usava os graus de liberdade que ele tinha à disposição dele para cumprir aquela tarefa. E o reconhecimento de todo o trabalho do Bernstein ele veio em 1948 quando ele recebeu o prêmio mais alto da ciência do Estado soviético, o prêmio Stalin de ciência. Mas nem tudo são flores, a gente não pode esquecer que ele vivia num regime comunista, né, numa ditadura comunista, e logo depois que ele recebeu esse prêmio, os incentivos para as ciências na União Soviética foram totalmente cortados.
O Bernstein ele foi impedido de continuar trabalhando logo depois que ele recebeu o prêmio, e ele tinha um livro já totalmente editado, pronto para publicar, que chama On Dexterity and Its Development, que foi totalmente censurado, ele foi proibido de ser lançado e só foi relançado anos depois por outros pesquisadores, isso depois da morte dele. Mas agora voltando para os dias de hoje, né, a gente teve várias outras pesquisas ao longo desses 100 anos com metodologias mais precisas, avaliando outros movimentos, e foi cada vez mais confirmando que o Bernstein, há 100 anos atrás, ele estava certo. O sistema nervoso ele é um cumpridor de tarefas, isso é como se fosse uma lei do sistema nervoso. Ele usa todas as possibilidades que ele tem, todos os graus de liberdade, todas as combinações de músculos diferentes para cumprir a função. Agora, como que ele escolhe a melhor estratégia motora dentro das infinitas possibilidades e de combinações possíveis, e como que você pode usar isso na sua prática clínica, vão ser temas para os próximos vídeos que a gente vai gravar nesse canal. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a nossa página no Facebook.